Notícia de última hora. Notícia de última hora. Extra, extra, extra. Mataram uma velha com sabugada na testa. Lembra dessa piada, professor Marcelo Souza? Esta é muito antiga, muito antiga. Mentira. Mas não é essa a notícia. A notícia é que o presidente Lula acabou de confirmar a indicação do seu advogado, o doutor Cristiano Zanin Martins, a vaga deixada por Ricardo Henrique Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Lula disse que Zanin se transformará em um grande ministro. Vou abrir aspas aqui. Vocês já esperavam que eu ia indicar o Zanin. Todo mundo esperava. Não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Conheço as qualidades como advogado, como chefe de família, a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro, se aprovado pelo Senado, e acredito que será. E acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Fecho aspas. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia confirmado a indicação de Zanin. E Pacheco deu pistas de que o nome do advogado deve passar sem problemas pelo Senado. Abro aspas, avalio positivamente. É alguém que reúne condições para ser ministro. Fecho aspas. Aos 47 anos de idade, Cristiano Zanin pode ficar no Supremo até o ano de 2050, quando completa 75 anos. Idade da aposentadoria compulsória, isto é, né, se nenhuma PEC alterar essa idade e fazê-la subir, porque quando sobe a expectativa de vida, foi o que aconteceu com a previsão original. Né? A expulsória era 70, a PEC da Bengala levou para 75. Nada impede que venha uma PEC do andador e eleve para 80, né? Quando ele vai sair aí em 2050, nem sei se eu vou estar vivo nessa época. Em seu mandato, Lula ainda poderá fazer outra indicação para a vaga de Rosa Weber, que se aposenta neste ano. E dizem as línguas em Brasília que alguém vai se aposentar e Lula vai indicar mais um. Ainda Cristiano Beraldo, seus comentários. Boa tarde, querido Pavinato, mano, professor, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Bom, nós temos no Cristiano Zanin um advogado de extrema competência. Ele herdou o escritório do seu sogro, Roberto Teixeira, um grande amigo e compadre de Lula. Deixa eu só corrigir, eles separaram a sociedade. Depois. Agora, recentemente, o ano passado. Parece que Roberto Teixeira não anda na sua melhor forma e que teria dado causa a essa divisão do escritório quando a sua filha, esposa de Zanin, ficou com um pedaço e ele, Roberto Teixeira, ficou com outro. Bom, a gente precisa lembrar que Cristiano Zanin será o primeiro ministro indicado pelo presidente da República que deixa claro as suas intenções em relação a essa indicação. Zanin está indo para o Supremo Tribunal Federal cumprir um papel determinado por Lula, defender seus interesses de forma que nenhum outro, salvo a exceção dada pelo próprio Lula de Ricardo Lewandowski, defender os interesses de Lula, não só durante a presidência, mas também depois da sua saída. E aí eu fico me perguntando como é que um advogado, e vamos considerar que ele tem notório saber jurídico, ele é um advogado preparado, experiente, estudioso, que tem a reputação ilibada, nunca pesou contra ele nenhuma acusação de uma conduta que pudesse gerar questionamento. Mas aí tem a questão moral. E o que me incomoda nessa indicação é que aos 47 anos de idade, você deveria estar gozando de forma plena da sua convicção ideológica, da sua convicção de que o Brasil deve respeitar as suas instituições, os ministros, sobretudo, as pessoas que atuam no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, nas Cortes Superiores do Brasil, deveriam estar ali atuando de forma isenta. Mas Cristiano Zanin abre mão desta convicção para ocupar uma cadeira no STF. STF
que já teve ali pessoas como Aliomar Balieiro, Adalto Lúcio Cardoso, Francisco Rezec, Oscar Dias Correia. Pessoas... Não esqueça o professor José Carlos Moreira Alves, que eu sou apaixonado pelo saber do professor Zé Carlos. Realmente digno de nota. Pessoas que ocuparam essa cadeira para que pudessem exercer de forma plena a sua responsabilidade como ministro. E está claro que Cristiano Zanin não poderá fazer isso. Então, nós damos mais um passo com esta indicação para a perda dessa imagem que o Supremo deveria ter e que vem perdendo a cada dia. É uma pena que estejamos seguindo por esse caminho. Professor Marcelo Suano, o comentário do Cristiano acabou de me fazer perceber uma coisa, né? Ele falou da idade, né? Do gozo, que aos 47 a gente está no ápice, né? da luta por aquilo que a gente acredita, e me veio à cabeça a República de Platão, né? Que não é república, a tradução correta seria a Constituição, a tradução correta, ou a formação da cidade-estado, algo assim, que é a tradução de politia, do grego koine arcaico. E Platão dizia o seguinte na República: a República é um sistema onde impera o filósofo rei, né? E a classe dos filósofos, né? O filósofo rei, ele é um cara velho. Velho justamente porque ele já não tem mais as paixões para obnublar, né, o seu acesso à ideia. E a justiça é uma ideia. Da perspectiva exatamente. Platônica, Você acha que faz bem uma nomeação de alguém jovem para o Supremo, ou nós temos que trazer esse ideal platônico de pessoas mais velhas que não vão estar obnubladas pelas paixões, nem ganâncias? E a ganância é uma forma de paixão também. O que o senhor acha desta nomeação, professor? O que o senhor espera? Pacheco parece que já aceitou bem a ideia, abriu mão aí da sua vaidade. Qual que é a sua impressão? O Brasil ganha ou perde? Ou, como dizia a Dilma, vai todo mundo perder? Todo mundo perder. A Dilma tem uma sabedoria espetacular, mas inicialmente, uma boa tarde, Pavinato, Cristiano, Mano, Ricardo, a essa produção fantástica, toda a equipe da Jovem Pan. Sempre vou agradecer pelo que faz pelo Brasil e a todo o povo que nos acompanha. Eu fico muito feliz do que eu ouvi, porque, olha, trouxeste de uma forma erudita uma consideração que eu ia fazer aqui, a partir de algumas considerações também do Cristiano. A primeira delas, vamos olhar a figura do Cristiano Zanin. Ele é um homem elegante, ele é um indivíduo que tem uma postura extremamente educada, ele não é alguém que agride os outros, ele certamente tem notório saber jurídico, porque ele conseguiu enrolar o povo brasileiro durante tanto tempo, com a capacidade técnica inegável, mas existe o problema. Ele está sendo indicado por razões pessoais de Sua Excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rompendo com o critério da impessoalidade. Se nós tivéssemos um Senado que trata a coisa pública, aproveitando a tradução inadequada da Politeia e pensando a questão da res pública, trata da coisa pública com pouca relevância, se nós tivéssemos um Senado que tratasse com grande relevância, ele não poderia ser aprovado. Pelos vínculos que ele tem com Sua Excelência o Presidente da República, pela forma como ele está sendo apresentado, pelas razões que possivelmente serão atribuídas para que ele tenha uma capacidade de estar lá. O Cristiano foi muito preciso. Eu não teria como afirmar que ele vai para fazer isso, mas qualquer raciocínio lógico chega à conclusão do que você afirmou, Cristiano. Está indo lá por uma razão muito simples, defender os interesses. Fica a questão da presidência da República ou do presidente da República. Em qualquer dos casos, está errado, porque um ministro deveria estar indo lá para tratar da coisa pública, tal qual você falou, Pavinato. E, nesse sentido, ele teria que ter capacidade de se colocar distante dos fatos que lhe são apresentados para observá-los dentro da lógica, da justiça, da equidade e daquilo que produz uma consequência para a sociedade como um todo. Algo que eu não acredito que ele fará, apesar de ser tecnicamente... E o sertanejo já ensinava isso, né? É perto dos olhos e longe do coração. Mas olha, e tem mais um dado que você trouxe que eu achei espetacular. Por qual razão o Platão dizia que nós temos que imaginar para o filósofo rei que o filósofo rei é uma consequência lógica, porque da perspectiva do Platão, ninguém ia querer entrar para governar
a cidade, a polis. Por qual razão? Porque todos saberiam que aquilo é só responsabilidade, não prazer e não benefícios. Mas acabaria ficando para aquele que tem condição de se afastar das emoções, porque a emoção, ela diz respeito ao mundo que passa e não ao mundo eterno. Roberto Carlos nunca poderia. Jamais poderia. Jamais tantas poderia. Emoções. O mundo que você quer, que você trouxe para nós, Pavinato, que é o mundo das ideias, da perspectiva do Platão, a gente poderia dizer assim, é o mundo das leis que correspondem aos valores da sociedade, que são aquilo que gera o equilíbrio. E não para estar defendendo o interesse de tal ou qual cara que me indica. O que já nos mostra que esse processo de escolha, indicação e a validação de um indicado está totalmente errado. Primeiro, da minha perspectiva. Não poderia ser indicado para ministro Supremo ninguém abaixo dos 50 anos. É o primeiro ponto. Com todo respeito àqueles que possam. Por qual razão? Porque é alguém que já tem vida suficiente para estar entendendo outro que é um erro. sertanejo já ensina também. Pois é, mas... Não interessa se ela é coroa. Eu já... A música sertaneja brasileira ela é muito profunda, se a gente parar para pensar. Deixa eu só concluir uma coisinha. Deixa eu só concluir uma coisinha. Não menos de 50 anos. E deveria ser por mandato. Razão pela qual não deveria ter data limite. Se ele tivesse, o indivíduo tem capacidade intelectual para ocupar o cargo. Por exemplo, vamos imaginar alguém como o Ives Gandra. Você imagina que o Ives Gandra não tem a capacidade para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Poucos no Brasil têm essa capacidade. Eu acho que ele passou do ponto. Não tem problema. Mas é alguém que você pode identificar que seja que ali a idade não é a questão. A questão é ter capacidade mental. Isso totalmente. Aliás, a inteligência quando treinada... A inteligência quando treinada, ela só melhora. Mas só que tem um detalhe. Se você tem mandatos, você não precisa de PECs. E a indicação não deveria ser dada pelo presidente. Copiar o modelo americano para fazer totalmente errado. Se era para fazer... Quer ver uma coisa simples que mudaria o sistema? Ao invés de um presidente mandar um indivíduo para ser sabatinado, deveria se mandar um grupo de personalidades para serem sabatinadas pelo Senado e o Senado escolheria 2 ou 3 e indicaria o presidente. Agora mas o Senado não consegue sabatinar nenhum direito. É ou não é, Ricardo? A gente já está vendo o erro. Exato. Um Senado que não tem capacidade. Pois é, então o problema é todo. É nosso também, porque não são os marcianos que elegem os senadores e deputados. Não são, os senadores ainda. O senador não tem essa questão do coeficiente eleitoral. O senador é como se fosse uma eleição majoritária. É uma eleição majoritária. O cargo pertence a ele, não ao partido. Exatamente. E agora o Pacheco parece que já está de boa com isso. Você acha que a oposição que tem no Senado, que vale lembrar, Rogério Marinho teve 32 votos. 42 senadores foram visitar Anderson Torres. Para que ele consiga, para que a indicação ela se efetive e o Cristiano se torne ministro, são necessários 41 votos. Você acha que já era, já foi, pode ser? Qual que é a tua leitura neste exato momento com essa fala do Pacheco? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Renato, meus colegas de bancada, toda a produção da Jovem Pan e você que nos acompanha aí do Brasil e do mundo. Eu acho, primeira coisa, Pavinato, antes de eu entrar para falar dos senadores, que a indicação do Zanin fere um princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Ponto. É a minha visão. Não quero entrar nas questões técnicas do futuro ministro Zanin, já vou chamar de futuro ministro, que o presidente já indicou. O presidente do Senado já deu a bênção, o resto é burocracia. Apesar de eu querer acreditar que os senhores senadores, em especial os senadores da oposição, vão fazer o seu trabalho, percebendo que está sendo ferido um princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Parece que o presidente Lula não está fazendo muita questão de esconder essa pessoalidade dele com o Zanin. Nem daria. Foi advogado do presidente praticamente a vida toda, ou uma boa parte dela. Tem um elo pessoal muito grande. E esse princípio na administração pública não está lá de graça. Está lá justamente para evitar isso, que um mandatário, que um agente político faça as coisas pensando em si, que é o caso. O presidente está indicando alguém a quem ele é grato, alguém que lutou a todo custo para poder tirar o ex-presidente da cadeia em Curitiba e hoje ele é, novamente, pela terceira vez, presidente da República. Isso é um gesto muito pessoal e a administração pública no Brasil já prevê isso e para evitar isso, um dos seus princípios é a impessoalidade. Para mim, está sendo ferido esse princípio. Primeiro ponto, que o Senado brasileiro, é importante dizer isso para você que está nos acompanhando, o Senado tem que aprovar.
Não é só o Lula indicar. Então, nós temos que colocar os nossos olhos, nossa cobrança e nosso peso nos senhores senadores. O Pavinato colocou aqui uma série de números. Então, o jogo não está tão simples assim. Se os senadores entenderem que rompeu-se aí a barreira da impessoalidade, eles podem não aprovar. Isso já aconteceu uma vez longínquamente na República Brasileira, pode acontecer de novo. E, perdão, não estou entrando aqui nas questões técnicas do Zanin, ok? Não vou entrar nesse ponto. Estou apenas achando que, pela questão do princípio da impessoalidade, ele não poderia ser indicado, tendo em vista todo o passado recente dele e do presidente da República. E triste será, e de novo, sem questões técnicas do Zanin aqui, triste será se colocar um ministro do Supremo Tribunal Federal por questões pessoais que vai estar lá não para defender o povo brasileiro, os interesses da República Federativa do Brasil e os interesses de uma pessoa que está no poder. Isso aí é um problema muito grande. Mas isso já não vem acontecendo? Tantas e tantas. Vem. E tantas indicações, que para mim o princípio do notável saber jurídico, né, ele está no mesmo esconderijo que o Janot. Ele aparece quando quer, se quer e porque quer. E, mano, maquiavelicamente, quando os fins justificam os meios, os princípios são enfiados bem no meio. É verdade. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, colegas de bancada. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. Boa tarde, professora Helena. O que mais me preocupa nessa indicação é a qualidade da democracia brasileira. Muito tem se falado nos últimos anos sobre a importância do aperfeiçoamento da nossa democracia e de sua manutenção. Para manter a democracia, nós precisamos ter credibilidade nas instituições. Nós precisamos que a sociedade confie nas instituições, para que elas sejam, portanto, legítimas. Nesse caso, independentemente do juízo de valor que qualquer brasileiro possa fazer sobre decisões específicas do Supremo Tribunal Federal, o debate é sempre legítimo, eu diria que é indisputável o fato de que boa parte da sociedade brasileira hoje, esteja por razões certas ou erradas, não confia no Supremo Tribunal Federal. Acha que o Supremo está, e que a justiça como um todo, está politizada. Não estou dizendo que esse seja um juízo correto ou incorreto. Estou dizendo que é um juízo que existe na sociedade brasileira. A responsabilidade do presidente da República e do Senado Federal nesse contexto, por zelo à democracia brasileira, precisa ser no sentido de resgate à credibilidade das instituições. No momento em que o presidente da República indica o seu advogado pessoal para um cargo como esse e que o presidente do Senado basicamente dá uma bênção, como fica a credibilidade do Supremo Tribunal Federal diante da sociedade? Qual o grau de prioridade que os senadores e o presidente da República dão à respeitabilidade das instituições, à recuperação da confiança? Então, eu vejo com muita preocupação esse cenário, porque nós precisamos conseguir sair do fundo do poço onde nós estamos, de uma sociedade conflagrada, onde as pessoas não acreditam na legitimidade de quem diverge, de quem discorda, e isso é uma coisa muito grave numa sociedade democrática, porque uma sociedade democrática é baseada na pluralidade e na legitimidade de que o outro pode pensar diferente de mim dentro das regras do jogo, que nós vamos concordar em discordar, mas para que tudo isso possa acontecer de fato, todos nós precisamos confiar nas instituições e no guarda-chuva institucional. E isso, infelizmente, não está acontecendo. E, na minha visão, a indicação do advogado pessoal do presidente da República, e aqui eu não entro no mérito do Zanin, vai contra o interesse democrático de restauração da confiança nas instituições hoje.